Amados, a paz do Senhor. Meu nome é Rose, você está no canal que leva meu nome, Rosimari Ferreira Lima, e aqui produzimos conteúdo de ensino da Palavra de Deus. Hoje, especificamente, vamos tratar da lição bíblica, né, da Escola Dominical, cuja revista nesse trimestre é essa aqui. Hoje nós vamos discorrer a respeito da lição 5, como ler as Escrituras. Essa lição ela será ministrada em todas as Assembleias de Deus, Ministério Missão, no próximo domingo, dia 30 de janeiro de 2022. E aqui hoje, como já mencionei anteriormente, vamos tratar do tema como ler as Escrituras. Esse importante assunto que nos ajudará, que será uma ferramenta para que possamos ler e compreender as Escrituras e também colocar em prática, né, já que nós, os observadores, né, da Palavra de Deus, não devemos ser só observadores da Palavra de Deus, mas principalmente instrumentalizadores desta palavra em nossas vidas, né? Devemos realmente colocar esta palavra em prática no nosso dia a dia, para que, lendo a Bíblia, nós sejamos sábios e praticando a Bíblia, nós sejamos santos. Quero já, de antemão, pedir que, caso você seja novo aqui, se inscreva no nosso canal. E se você gostar do conteúdo que aqui será apresentado, deixe seu like, porque isso ajuda a plataforma a ter esse trabalho como relevante e numa próxima oportunidade que alguém estiver pesquisando sobre o assunto, esse vídeo possa também aparecer como recomendado. Amados, já tirar isso aqui, deixa-me ver. Já entrando no nosso texto áureo, né? O texto áureo da nossa lição diz assim, isso está lá em Atos 8, versículo 30, que fala o seguinte: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Essa passagem, amados, fala desse importante evento, né, que aconteceu na vida do diácono, e posteriormente o evangelista Filipe, que sendo comissionado pelo Espírito Santo, ele foi ajudar, né, esse funcionário, esse alto funcionário público, né, de uma determinada rainha, que estava, né, que foi a Jerusalém, e ali voltou com o rolo do profeta Isaías. A nossa verdade prática, ela diz: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Ou seja, durante toda esta lição, nós vamos ali sempre estar lembrando e relembrando de que a Bíblia ela é a sua melhor intérprete. Ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a hermenêutica, essa ciência de interpretação, ela é uma ferramenta que nos auxilia a extrair a verdade, né, do texto bíblico. Mas esta ferramenta ela não pode se sobrepor ao princípio maior de interpretação, que e vou repetir, né, já foi dito, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amados, a nossa leitura bíblica em classe está em Atos 8, do versículo 26 ao versículo 30, que diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Então eu fiz aqui essa arte aqui, no sentido de mostrar o possível trajeto, né, que Filipe fez, do local onde ele recebe a ordem, né, de Deus, para onde ele partiu, né, aqui para Gaza, uma região desértica, e lá ele iria encontrar esse alto funcionário da rainha Candace, que lia o profeta Isaías.
E a palavra de Deus continua dizendo, e levantou-se e foi, ou seja, Filipe, né, ao ouvir a voz de Deus, levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Amados, aqui nós já nos deparamos com um homem, né, que muitíssimo provavelmente, acho que a gente pode até afirmar com todas as letras que ele não era judeu, né, ele era ali um gentio, um estrangeiro, ali da região da África, né, da Etiópia, por ali assim, região africana, e ele fazia parte daqueles que eram, vamos dizer assim, simpatizantes, né, do cristianismo, ou mesmo do judaísmo, já que ele tinha ido ali em Jerusalém para a adoração, né, estava lendo ali o profeta Isaías. Então esse homem, né, certamente um homem de muitas posses, já que ele trouxe, né, ele tinha de posse ali o rolo do profeta Isaías, né, talvez um pedaço do livro do profeta Isaías, mas independente de qualquer coisa, possuir uma escritura, ter a escritura para si naquela época, era muito dispendioso, era muito caro, né, e esse homem levou, né, para ele, né, tinha consigo ali o livro de Isaías. Lembrando que naquela época, amados, os livros bíblicos, eles eram escritos em pergaminho, né? Pergaminho, eram feitos rolos assim, e eles eram guardados ali dentro do templo, né? Então era ali, depois novamente alguém guardava ali, de modo que realmente seria muito, muito difícil que, digamos assim, um particular tivesse, né, as escrituras, a não ser que, obviamente, esse particular fosse muito rico, como possivelmente era o caso aqui desse mordomo-mor da rainha Candace. E dizia, e continua, né, a palavra de Deus dizendo, regressava e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías, ou seja, o eunuco, né, após ter ido a Jerusalém adorar o Deus de Israel, ele se sentou, né, no seu carro puxado por boi ali, por animal, né, por um cavalo, possivelmente, um cavalo, né, não seria boi não, era um cavalo mesmo. Então ele lia o profeta Isaías, e a palavra de Deus diz que ele lia essa porção aqui que diz, né, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ou seja, era essa passagem aqui que o eunuco estava lendo, né, e então Filipe, né, se apressou, por ordem, né, do Espírito de Deus. Então, o Espírito ali ordenou que Filipe corresse, né, se chegasse até aquele carro e auxiliasse, né, esse homem que estava lendo ali essa porção bíblica. Então, Filipe, né, ele correu e alcançou o carro, e aí, quando ele viu que o etíope aqui, né, ele estava lendo o profeta Isaías, né, mais precisamente nessa passagem, Filipe perguntou, né, ao etíope, entendes tu o que lês? Ou seja, amados, é importante ler? Sim, é importante ler. Mas, assim, talvez não, mais importante do que simplesmente ler é entender a palavra de Deus e mais importante ainda, né, eu diria, de entender, do que entender a palavra de Deus, é praticar também essa palavra, como vai ser discorrido aqui no decorrer desta lição. A introdução da nossa revista diz assim, essa introdução aqui ela é uma introdução auxiliar, possivelmente na sua lição não vai estar assim, né? Depois eu coloquei conforme está na revista, mas essa introdução aqui é uma introdução à parte, né? Que diz assim, se é importante conhecer a estrutura da Bíblia para bem manejá-la, mais importante ainda é lê-la adequadamente. Ou seja, amados, a própria palavra de Deus nos diz que é importante, né, que a gente saiba manejar bem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é um manual. E um manual da vida, né, o manual mais importante de todos os manuais. Ela é o manual dos manuais, porque ela é o manual divino, né? O manual da nossa vida, sobre a nossa vida. Fala do ser humano, da salvação, da redenção.
algo importantíssimo realmente de ser compreendido, de ser buscado, de ser compreendido e de ser recebido na própria vida, né? Aquilo que a palavra de Deus preceitua. Então é muito importante que a gente saiba manejar bem a palavra de Deus. Não basta apenas ler, nós temos que entender, para que não saiamos aí falando aquilo que a palavra de Deus não fala. Então diz assim, né? Não são poucos os erros e os enganos por causa da má interpretação das escrituras sagradas. Amados, eu coloquei aqui, nesse caso, infelizmente, ficou um caso notório, né? Ficou muito famoso. Salvo engano, né? Essa reportagem saiu na época no Fantástico da Rede Globo, salvo engano, né? Não tenho certeza. Esse pastor, né? Ele estava envolvido em um escândalo, né? Em um adultério, e ele justificava, né, o ato dele. Ele teve relações sexuais ali com a esposa de um membro, né, da igreja dele, e ele justificava justamente aqui em Oséias capítulo 3, versículo 1, né? Ele olhou, né, o texto bíblico, tal qual nós estamos aqui olhando, e ele leu assim, né? E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adultera, né? Contudo adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Então, o que ele entendeu aqui? Ele entendeu que Deus estava ordenando ele, estava orientando, ou estava mesmo mandando, que ele pegasse a mulher, né, de um amigo dele, no caso ele foi a mulher de um membro, né, e adulterasse com ela, Ou seja, ele leu aqui adultera, mas acontece que aqui não está escrito adultera, né, aqui é uma palavra proparoxítona, né, com acento aqui na antepenúltima sílaba, e por conta disso mesmo, não é um verbo. Essa palavra adultera seria um verbo, mas por conta desse acento agudo aqui, virou um adjetivo, né? Adjetivando essa mulher. Então, por conta, né, de discernimentos elementares, né, da nossa gramática, da língua portuguesa, esse senhor aqui, né, se abalizou segundo ele, na própria palavra de Deus, para cometer um ato espúrio, né, um ato abominável, né, aos olhos de Deus, e com isso também, né, trazer um dano coletivo para o evangelho, para a palavra de Deus, para a igreja de um modo geral, né, já que, como eu disse aqui, isso aqui foi passado em rede nacional, então passa assim a ideia, né, de que os crentes leem a Bíblia do jeito que eles querem, né, vê lá o que eles querem, e de fato, amados, não é assim. Aliás, algo muito corriqueiro é a gente ouvir dizer, as pessoas dizer assim, olha, a Bíblia cada um enxerga lá o que quer, vê lá o que quer. Não é assim. Não é nem que não é bem assim. Não é assim. A Bíblia, você não enxerga o que quer lá. O que está lá, está. E outro detalhe, que eu sempre reafirmo em sala de aula, a Bíblia, ela nunca está querendo dizer nada. Ela está dizendo, né? Dizendo. Se você entendeu ou deixou de entender, o problema aí já não é com a Bíblia, né? Mas o que está na Bíblia, está. Daí porque a importância da gente realmente saber como interpretar um texto. Eu já no caso aqui nós estamos falando de texto bíblico, mas poderia ser qualquer texto. Você precisa saber, nós precisamos, para nos comunicar corretamente, nós precisamos saber interpretar um texto, né? Ler e saber o que o texto está dizendo. A introdução ainda diz, né? Temos de dar a devida importância ao assunto que impacta diretamente a qualidade da fé do leitor da Bíblia, que tenhamos sabedoria do alto para ler a Bíblia e compreendê-la adequadamente. Mas coloquei aqui essa figura, né, de uma pedra, né, um peso, né, uma formiga sozinha aqui não conseguiria, né, porque estaria assim, acima da capacidade dela. Então ela foi lá e pediu ajuda. Nós também devemos ser assim. Se a gente abre a Bíblia e não entendeu, vamos perguntar para quem entenda. Vamos pesquisar. Vamos nos gastar na gramática. Vamos nos gastar nos dicionários bíblicos. Vamos nos gastar na regra da hermenêutica. Vamos, assim, realmente dar de nós mesmos, né? Para que possamos ter um melhor desempenho, né? Um desempenho na hora de manejar a palavra de Deus. Nós devemos ter até mesmo senso de responsabilidade. Nós não podemos sair aí dizendo qualquer coisa que a gente entendeu na Bíblia e sair falando.
Não é assim. A Bíblia é um texto, é sagrado, é bem verdade, porém é um texto, e tal qual todo texto, nós precisamos entender o que de fato o autor daquele texto, o escritor daquele texto, tinha em mente quando escreveu aquelas letras, ok? E ainda diz, né? A leitura e o estudo das escrituras são um dever e um privilégio. Amados, nós temos, né, por obrigação até, no sentido de nutrir o nosso corpo espiritual, a nossa parte espiritual, o homem é carne, mente e espírito, né? Então, nós nutrimos, né, a nossa carne com comida, tal qual essa daqui. Nutrimos a nossa alma com, às vezes, amados, com uma conversa boa, né? Um lazer sadio, algo assim, com algo que é belo, que enche os nossos olhos, que alegra realmente a nossa alma. E nós alimentamos o nosso espírito pela Bíblia, né? Pela palavra de Deus. Então, nós não devemos ter, né, esse dever de ler a Bíblia como um fardo, não, como um privilégio. É um dever? É. Por quê? Porque nós não podemos deixar a nossa parte espiritual virar nanica e até morrer sem alimento, morrer de inanição espiritual. Então, existem muitas pessoas mortas, né, por inanição espiritual, porque não se alimenta da palavra de Deus. Ela se preocupa com o corpo, ela se preocupa com a mente, e tem realmente que se preocupar, mas esquece o terceiro tripé, né? Que é o quê? É justamente alimentar essa parte, né, espiritual de nossas vidas e alimentar com a palavra de Deus. E outra coisa, amados, tal qual, quando a gente sente fome, nós temos a obrigação de nos alimentar para que não incorramos aí em um suicídio aí por greve de fome. E quando nós estamos com fome, ao vermos o alimento, a gente tem prazer realmente em ingerir o alimento, em comer a comida. Assim também, amados, nós devemos ser em relação à Bíblia. É um dever a gente ler a Bíblia? Porque precisamos nutrir, como eu já disse, o nosso corpo espiritual. Mas também, amados, devemos ter como um privilégio, uma alegria, né? Por estarmos ali sendo participantes das palavras que o próprio Deus deixou para que nós participássemos. Amém? Continuando aqui na introdução da nossa revista, o texto diz, né, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Ou seja, meus amados, não basta apenas saber, né? Tem que fazer. Não basta apenas eu conhecer o que de fato as escrituras estão dizendo, o que de fato as escrituras ali falam, né, para as nossas vidas, se a gente de fato não aplicar esse conhecimento, né, não traduzir esse conhecimento em ação. Então nós precisamos sim, tal qual diz o livro de Tiago, sermos não só estudantes, né, da Bíblia, mas principalmente, né, precipuamente, nós devemos ser aplicadores, vivedores, né, da Bíblia Sagrada. A introdução ainda, né, continua o texto dizendo, né, aquilo que eu acabei de mencionar. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, né? Então, Tiago, o irmão de Jesus, pastor ali em Jerusalém, ele falou, né, falou assim de uma forma cristalina, que nós devemos ser, né, viver a palavra de Deus, né, viver a palavra de Deus, e não apenas ficarmos recitando, por exemplo, recitando versículos, né, às vezes decorando um capítulo inteiro, decorando vários capítulos, ok, isso mostra, assim, que você tem um certo empenho, né, você tem uma certa diligência ali em ler, até que você internalize, né, e venha realmente a decorar, falar de coração, né, sem precisar estar vendo ali o texto escrito. Isso é louvável? A gente precisa buscar fazer isso? Sim. Porém, contudo, todavia, não fiquemos apenas nisso, né? Tenhamos a consciência de que não devemos apenas conhecermos a palavra de texto, mas devemos viver essa palavra em atitudes. Amém? Então, aqui a revista, né, continua dizendo que nesta lição, essa lição que nós estamos ministrando agora, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica.
Ou seja, o texto da lição, amados, o texto não, o título, né, da lição, o tema da lição é como ler a Bíblia. Então, como ler e entender, né, entender o texto bíblico. Então, hoje na nossa revista, né, na nossa lição de hoje, vamos falar, dar uma pincelada, por exemplo, naqueles princípios básicos, né, de hermenêutica, ou seja, a ciência de interpretação. Então, como eu já mencionei anteriormente, a hermenêutica, ela é uma ferramenta, né, que nos auxilia a compreender o texto bíblico, mas, obviamente, como eu também já disse anteriormente, a hermenêutica ou qualquer outra coisa que seja, não pode, de maneira alguma, se sobrepor ao texto bíblico, né, não pode, de maneira alguma, extrapolar e nem diminuir, né, o texto bíblico. A importância, amados, da exegese, né, essa palavra exegese, ela vem do grego, né? Muitas palavras da língua portuguesa, elas vêm do grego, né? Prefixo, sufixo, etc. Então, essa palavra exegese, ela significa para fora, né? Para fora. Então, é como se era como aqui a gente visse a exegese, começar esse cabo aqui, né? Dessa concha, que essa panela aqui seria a Bíblia por completo, né? E a exegese é essa extração, né? Você vai extraindo aqui porções, né? Porções da Bíblia, e essa colher nos auxilia, né? A retirar essas porções e a instrumentalizarmos realmente aqui o colocar, né, no prato e nos alimentarmos. Então, assim também, amados, a Bíblia Sagrada como pão da vida, né? Como o nosso alimento diário, a própria palavra de Deus alimentando o nosso espírito. Nós precisamos, sim, né, nos alimentarmos da verdadeira palavra. Não adianta a gente tá ali com a Bíblia aberta e sendo que nós estamos sendo enganados, né, pela nossa própria falta, às vezes, de diligência, né, e nos apossarmos de ferramentas que estão às nossas mãos, que estão acessíveis, né, às nossas mãos, principalmente hoje em dia, com a internet, o conhecimento está muito disseminado. Então, hoje, assim, praticamente ninguém mais tem alguma desculpa mesmo para dizer que não tem acesso à informação, que não tem acesso a bons professores. Não, de maneira alguma. A internet tem vários professores, por exemplo, da Escola Bíblica Dominical, professores ótimos, excelentes, né, grandes exegetas. Então, amados, nós devemos realmente nos gastar em procurarmos entendermos a Bíblia para que sejamos realmente alimentados da verdadeira palavra. E o que é a verdadeira palavra? É o texto bíblico, né? É a extração dessa verdade que o texto bíblico nos dispõe. A importância ainda da exegese. Amados, a exegese, né? Ela tem uma função primordial, né? De dizer aquilo que o Espírito Santo, quando inspirou os escritores da Bíblia, o que o Espírito Santo realmente, né, deixou ali para o conhecimento de todos, né? Então, amados, e dentro daquele contexto, nós nunca devemos, de maneira, em hipótese alguma, né, desprezar o contexto original de quando aquela palavra foi escrita, né, o que estava acontecendo, tudo. Então, isso é muito importante, por quê? Porque conforme a época, conforme o lugar, conforme a cultura, às vezes uma expressão que para nós significa algo X, numa outra cultura representa Y, né? Eu até coloquei aqui a figura desse abacaxi, né? Aqui a gente no Brasil, essa expressão descascar um abacaxi, ela costuma ser sinônimo de problema que você tem que resolver, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que daqui a, 500 anos, né, essa expressão descascar um abacaxi sumisse da língua portuguesa no sentido de representar um problema, né? Então, o que ia acontecer? Alguém que fosse ler um texto qualquer que foi escrito aqui no Brasil há 500 anos depois, deveria, né, se preocupar como é que esse descascar um abacaxi também era entendido na época, né, que foi escrito, né? Porque descascar um abacaxi significa literalmente descascar a fruta, né, a fruta abacaxi, mas também pode ter essa conotação que eu já disse de ter que resolver um problema, né, algo difícil ali que você vai ter que fazer.
Então, essas coisas, né, essas minúcias, né, esses detalhes, eles são muito importantes, ou seja, considerar o contexto, né, o contexto daquela época, né, o que realmente estava acontecendo, como é que aquilo foi recebido pelos leitores daquela época. Então, tudo isso, a exegese, né, é uma ferramenta, é um dispositivo que nos ajuda e nos auxiliam muito nesse sentido, né, de aclarar realmente o nosso entendimento a respeito da Bíblia Sagrada. Amados, ainda, né, dentro da importância da exegese, né, essa concha, essa ferramenta que tira, né, para fora, assim, vai tirando, né, vai tirando ali, fazendo a análise, fazendo a interpretação. Amados, eu coloquei aqui essas figuras aqui, eu acho que vão ser, assim, muito úteis, né, para didáticas, né, no sentido didático, da gente compreender o que realmente o que seria uma exegese, né, ou seja, a importância, né, da exegese, aqui ressaltando, é para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, né, a exegese bíblica, né, no caso. Para que isso não aconteça, amados, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Aliás, Jesus, né, em certa ocasião, falou, né, examinai as Escrituras. Amados, a palavra exame, né, ela é uma análise, né, exame e análise são praticamente sinônimos, ou seja, ali há uma quebra. Você vai quebrar em pedacinhos menores para realmente observar pedaço por pedaço, para depois juntar tudo, né, e chegar à conclusão de qual seja o todo, né. Por exemplo, aqui, ó, né, nesse caso aqui, ó, tira-se uma porção de sangue aqui, né, tirou uma porção de sangue. Aí aqui o laboratório de análise clínica, análise, essa palavra análise é quebra, né, vai aqui quebrar essa porção de sangue em pedacinhos aqui, ó, vai separar cada pedacinho, estudar cada pedacinho, para depois ter a compreensão e um todo, né, o que significa aqui, por exemplo, esse exame, via de regra, chamado de hemograma, né, um exame de sangue. Então, vai compreender realmente como funciona o sangue, né, o que está acontecendo ali naquele momento. Então, para isso é feito essa quebra, né, esses pedacinhos, essa exegese. Exegese é isso aqui, ó. Essa quebra e vai tirando pedacinho por pedacinho aqui, compreendendo pedaço por pedaço, para depois juntar tudo e ter a compreensão global do que realmente o texto ali está dizendo. Amados, a Bíblia, né, ela precisa ser de fato, né, interpretada, né, essa interpretação. Então, como eu já mencionei anteriormente, nós devemos, os estudantes, né, os leitores da Bíblia, eles precisam estar atentos, né, para os fatos da história, né, da cultura, dos recursos literários, né, porque esses dispositivos, eles nos ajudam na compreensão do real significado das palavras inspiradas ali por Deus, né. Então, o aluno, ele não tem que, às vezes, virar o rosto, né, assim, virar o nariz, torcer o nariz e tal, porque, às vezes, o professor, na escola dominical, cita algo da história, né, às vezes traz alguma coisa da literatura. Isso é importante para aclarar o nosso entendimento, no sentido de nós interpretarmos a Bíblia, né? Por quê? Porque a Bíblia, ela foi escrita, como eu já mencionei, numa cultura diferente da nossa, há milhares de anos atrás, né, muito mais de 2.000 anos, 3.000 anos atrás, tem texto bíblico muito mais de 3.000 anos. Então, amados, por exemplo, no nosso português, né, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, na nossa Bíblia, na língua portuguesa, porque a língua portuguesa, ela entende como inferno, né, a palavra inferno, ela entende como inferno várias vocábulos, né, hebraicos e gregos, que tem uma definição diferente, mas para nós aqui é tudo inferno, é fogo, é um diabinho lá dentro com aquela figura típica que nós temos, né, um diabo lá dentro com tridente, não sei o quê, e não é assim, né, não é assim. Então, quando nós lemos, por exemplo, Sheol, Hades, Geena, Tártaro, né, Tártaro, o Kedar, então tudo isso na nossa Bíblia está escrito inferno, então cuidado, analise ali, né, em que sentido o escritor ali apresentou aquela palavra, né, para que a gente não venha, por exemplo, a criar doutrinas em cima de uma interpretação equivocada, né?
Então, nós precisamos realmente ter esse cuidado e entendermos que o nosso português, a tradução, a própria palavra tradução significa traição. Então, nenhuma tradução é fiel, minha gente. Nenhuma tradução é fiel, porque se alguma tradução fosse fiel, seria uma incoerência semântica de significado, porque a própria palavra tradução significa traição. Então, como é que um traidor é fiel, né? Mas paciência é o que temos, né? Então, vamos apenas estarmos inteirados, né, dessa dificuldade de passar um texto, né, antigo, de uma linguagem diferente para a nossa linguagem, e nos gastarmos realmente em estudarmos, entendermos, né, gastarmos tempo mesmo para compreendermos o texto bíblico. Em relação, amados, às nossas limitações, né, às limitações de nós leitores, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, nós a estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes, né? Então, estamos aqui mencionando, por exemplo, esse texto bíblico aqui, né, Daniel 9, versículo 2, que diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Como que ele entendeu? Como é que ele fez essa conta? Ora, ele leu e interpretou, né? Então, nós também, né, temos que ter essa consciência, dessa responsabilidade de que, sim, nós individualmente somos, sim, intérpretes do texto sagrado. A Bíblia precisa ser interpretada, né? Vamos sempre aqui mencionar interpretada. Não é tipo assim, eu vou entender o que eu quiser. Não é assim, não. Ela precisa ser interpretada, levando em consideração, né, as limitações dos leitores, essas limitações que nós acabamos de mencionar. Amados, por quê? Porque uma vez que nós, leitores, né, estamos com algum texto, né, nas nossas mãos, seja ele bíblico ou não, nós temos aquela nossa carga, né, pessoal, né? Temos as nossas ideologias, os nossos pensamentos, as nossas opiniões, né? Então, cuidado, né, para que essas particularidades não venham a interferir na leitura bíblica, né? Essas ideias que a gente traz conosco antes mesmo da gente começar a ler a Bíblia. Por quê? Porque se nós assim fizermos, às vezes o entendimento, que nesse entendimento entre aspas, né, que nós vamos ter, vai reproduzir, na verdade, aquilo que a gente intencionava, que vê ali, né, a nossa conveniência, e não de fato, né, a intenção que o Espírito Santo, né, teve ao ali inspirar o escritor sagrado, né, o escritor que foi ali instrumento de Deus para deixar as sagradas letras. Mas para vocês terem uma ideia, né, por exemplo, os espíritas, né, os kardecistas, eles costumam, porque eles creem em reencarnação, né? Então, quando o espírita vai ler um texto bíblico, né, qualquer espírita ele vai ler um texto bíblico, ele já tem ali um pressuposto, né? Ele já está ali inclinado a achar, ver, né, entender o texto como uma maneira de corroborar aquele sentimento que ele já tem, aquela opinião que a pessoa já tem, né? Por exemplo, um texto muito famoso, né, que muitas das vezes os kardecistas, eles utilizam, né, para ali tentar dentro da Bíblia corroborar as doutrinas kardecistas, eles utilizam, né, João capítulo 3, aquele famoso diálogo, né, entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus diz assim: na verdade, te digo, ó Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amados, não nascer de novo, né? Então, quando um kardecista lê isso aqui, ele entende isso aqui como renascer, né? Como um renascimento, né? Biológico, natural. Só que o próprio texto bíblico, né, o próprio Nicodemos aqui, né, ficou talvez com quem sabe, a mesma dúvida, né? Porque essa questão da reencarnação, ela não foi assim uma criação de Allan Kardec. A reencarnação a doutrina reencarnacionista, uma coisa assim,
ela é muito antiga, né? Talvez ela seja até mesmo mais antiga do que os escritos bíblicos, né? Remonta do Egito, né? Daquelas culturas primordiais, tal, aquelas primitivas, melhor dizendo. Depois, já lá na Grécia clássica, tal, Pitágoras, não sei o quê, esse povo já cria na reencarnação, né? Allan Kardec, ele só, digamos assim, no século XVIII, né? Século XVIII, século XIX, 18, 19, por aí assim, século XIX, foi século XIX. Ele foi uma espécie assim de que trouxe a doutrina reencarnacionista, acho que a palavra é essa, para um campo assim, digamos, científico, né? Porque na época o Zygarde da época, o espírito da época, estava muito assim na questão de mecanizar, né? A interpretação mecanizada. Tipo, já tinha Isaac Newton com a teoria da física, tudo. Então, Allan Kardec, ele deu esse cunho, digamos assim, científico para o espiritismo, né? Para o espiritismo. Então, o que acontece? Quando uma pessoa, Allan Kardec, ou que fosse um egípcio antigo, né, ou fosse o próprio Pitágoras, ou qualquer pessoa, né, que tivesse inclinada a crer realmente na reencarnação, quando ela lesse esse texto aqui, ela já estava tendenciosa, né, a ver aqui, uma corroboração, né, para a doutrina da reencarnação. Mas aqui, você veja bem que o próprio texto aqui, né, quando Nicodemos ficou em dúvida, ele pergunta assim, pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Se bem que aqui Nicodemos nem estava realmente com essa ideia de reencarnação, não. Porque ele deu a entender aqui que uma pessoa, né, entraria de novo, né, no ventre da mãe, no útero da mãe, e virava um bebê, né? É essa a ideia aqui que Nicodemos aqui expressa, né? Então, o próprio Jesus vem aqui e diz assim, olha, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amada, aqui é o batismo, né? Aqui é a regeneração das águas batismais. As pessoas que não se arrependerem de seus pecados, o batismo na água é o batismo para arrependimento, né? Então, aquele que não se arrepender dos seus pecados, aquele que não for uma nova criatura, não nascer, aí sim, do Espírito de Deus, né? Do Espírito de Deus, ele não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque um homem natural, o homem biológico, né, por si só, esse corpo, quando nasce, quando cresce, se reproduz, tal, morre, esse corpo em si, né, se a pessoa nascer e continuar, né, nessa vida biológica dele sem se preocupar, por exemplo, em se encontrar com Deus, se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo, se arrepender de seus pecados aqui, ó, o batismo aqui, né? E por que eu interpreto aqui a água como batismo? Por conta de outro princípio de interpretação. Você tem que ver o contexto. Vários outros textos da Bíblia ligam a água ao batismo, né? E ao batismo de arrependimento, ok? Amados, outra coisa que nós devemos pensar é o seguinte, tem pessoas que dizem assim, eu leio a Bíblia e eu senti, meu coração me falou. Cuidado com o teu coração falando, né? Amados, a Bíblia diz que o coração é muito enganoso, o coração engana o ser humano, né? E sem falar que nós já temos uma tendência natural para o erro, né? Nós somos assim, naturalmente levados, né, de ladeira abaixo, Então, a nossa inclinação pecaminosa, né, ela nos induz ao erro. Então, nós devemos ter cuidado com nós mesmos, né? Cuidado com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente quer ver, com aquilo que a gente quer entender no texto bíblico. Cuidado. Tem pessoas, inclusive, que usam o texto bíblico no púlpito ou fora do púlpito para jogar piada nas pessoas, jogar indireta. Isso é maligno, isso é perverso. O texto bíblico não foi produzido com essa intenção. Não era intenção nunca de Deus, do Espírito Santo que inspirou ali os escritores sagrados, nunca de usar o texto como uma ferramenta de intriga, uma ferramenta de ódio, de maneira alguma.
O texto bíblico foi escrito para que o homem compreendesse a sua situação pecaminosa, se arrependesse dos seus pecados e viesse a experimentar um novo nascimento e assim ser salvo. Esse é o objetivo do texto bíblico. Qualquer coisa que fuja disso é da nossa imaginação, é da nossa responsabilidade. Amém? Voltando aqui, você desculpe, eu dei aqui uma pause. Eu não percebi que eu não tinha pausado o vídeo, porque o gato estava mexendo aqui nas tomadas e eu achei que poderia atrapalhar aqui a gravação. Vocês me perdoem, tá? Mas aí, dando continuidade, a questão da natureza, né, nas escrituras. Amado, o texto bíblico, ele foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, né? Quais sejam, né? O hebraico, né? Cristão aqui, o alfabeto hebraico, né? E o grego. Amados, a Bíblia, a duração dela, da escrita dela, foi cerca de 1.600 anos, né? 16 séculos. Por 40 pessoas, né, diferentes, escreveram em diferentes épocas. Mas, mesmo assim, o texto bíblico, ele é coeso. O texto bíblico, ele não é contraditório. O texto bíblico, ele é uma unidade, né? Cada parte vai se ajuntando. É como aquele exame de sangue lá. Cada parte se ajunta ali e o todo é o sangue, né? A substância ali é o sangue. Está se tratando de sangue. Então, todos os textos bíblicos, todos, sem exceção, todos eles remontam à ideia, né? Ao objetivo de levar o homem a Deus, levar o homem ao arrependimento, levar o homem à salvação. Amém? Amados, outra coisa que nós devemos levar em conta, né, é que os textos canônicos, eles possuem particularidades, né, particularidades literárias mesmo, né, que elas não podem ser ignoradas. Dentre tantas, nós podemos citar que o texto bíblico ele tem narrativa, por exemplo, o livro de Números. O livro de Números é praticamente todo numa narrativa, né? Uma jornada ali Israel no deserto, né? O que estava acontecendo com aquele povo ali, o dia a dia deles, né? Tem poesia, tem crônicas, né? Tem, aliás, um livro chamado Crônicas, é como se fosse uma espécie de diário oficial, né, da época. Tem profecias, né, que são revelações, e parábolas, né, comparações. Então, nós ao lermos o texto bíblico, nós devemos saber reconhecer esses gêneros, né, literários. Nós precisamos conhecer. Por exemplo, aqui, né, o Cântico dos Cânticos. Qual é o gênero aqui literário? Amada, que é poesia, né? O livro é um livro poético, o livro de Jó é um livro poético, o livro de Provérbios é um livro poético. Então, assim, nós devemos realmente ter esse cuidado, né, em nos esmerarmos, em conhecermos os dispositivos, as regras realmente que nós devemos observar no sentido de entendermos o que um texto está dizendo, né? Outra coisa, amados, que nós devemos, isso é, vamos dizer assim, primário, né? É basilar, é o básico mesmo, né? Nós devemos observar as regras, né, gramaticais, né? Nós devemos realmente conhecer, né? Tentarmos, ao lermos um texto bíblico, tivermos dificuldade, a gente consultar uma gramática, né? Ver, às vezes, um vídeo de um professor de português, no caso aqui do Brasil, tudo. Então, mas por quê? Porque nós não podemos correr esse risco, né, de estarmos alterando a palavra de Deus, assim, por, às vezes, negligência, por imperícia, né? Nós devemos realmente ter responsabilidade e entendermos de que a palavra é de Deus. Nós não estamos lendo um livro qualquer, né? Estamos lendo a Bíblia Sagrada. Então, nós não devemos realmente correr esse risco, né, de adulterarmos, né, misturarmos a palavra do Senhor. Amados, a sinopse, né, até aqui, é que as escrituras sagradas, elas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Aquilo que eu falei anteriormente, né? Ou seja, analisar pedaço por pedaço, né? Fazer uma análise, uma exegese aqui, né? Para podermos, então, né, termos o conhecimento do todo, né? Como é que está esse sangue aqui, né? O que está acontecendo aqui? O que esse sangue aqui está mostrando, né? Tem alguma doença, né? Tem alguma deficiência de vitaminas, tal, mas sem nunca sairmos, né, de maneira alguma de que aqui é um sangue, né?
Nós não podemos visualizar isso aqui, entendermos isso aqui, e depois acharmos, por exemplo, que se trata de outra coisa que não seja sangue. Então, a mesma coisa é a palavra de Deus. Nós devemos, sim, analisarmos ali palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, mas sempre tendo, né, o entendimento global de que ali se trata da revelação de Deus para a salvação dos homens, ok? Os pressupostos, né, os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Primeiro, amados, né, compreendemos que a Bíblia, ela é a autoridade. A autoridade máxima, né, a autoridade máxima da Bíblia é a própria Bíblia, né? E a autoridade máxima no assunto bíblico é a própria Bíblia. Por quê? Porque nós, os pentecostais, nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária. Ou seja, nós cremos que Deus, né, que foi Deus que inspirou, né? Nós cremos que Deus utilizou-se dos escritores, né, da língua dos escritores para revelar essa palavra a nós, né? E que tudo que está escrito na Bíblia, plenário, é tudo que está ali, de capa a capa, a Bíblia é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é nossa autoridade final em questão de fé e de prática, em última instância, em tudo, em última instância, passe pelo crivo da Bíblia, né? Aquilo que a Bíblia condena é condenável, né? E aquilo que a Bíblia não condena não é condenável. Amados, vamos lá. Em relação ainda à autoridade da Bíblia, nós cremos, né, nós pentecostais, nós cremos na inerrância e na infabilidade da Bíblia. A Bíblia não é falível, não há nada ali falível. Tudo ali é verdadeiro e serve para o nosso ensino, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 15, versículo 4, que eu coloquei aqui para os amados lerem. A autoridade da Bíblia, amados, nós devemos refutar, né, qualquer tipo de relativização e desobediência aos preceitos bíblicos, né? Não importa qual é a modinha da vez, o que o YouTube famoso está dizendo, o que a blogueirinha está falando, não importa. O que está escrito na Bíblia? O que está escrito na Bíblia permanece. Modinha vai, modinha vem, modinha vai, governo entra, governo sai, né? Ideologias nascem, ideologias morrem, mas a palavra de Deus permanece. Então, amados, aquilo que a Bíblia, como eu mencionei, aquilo que a Bíblia diz que é erro, continuará sendo erro. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, continuará sendo pecado. Não importa o pensamento da época, o zeitgeist da época, o espírito político da época, cultural da época, não importa. O que importa é o que a Bíblia diz o que a Bíblia diz permanece. Então, nós acatamos as doutrinas bíblicas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres. Não tem essa história de que aquilo ali é uma figura, não sei o quê, que o mar vermelho talvez não tenha se aberto, era porque era isso. Não, o mar vermelho se abriu. Nós cremos na literalidade dos milagres, né? Dos milagres. Por exemplo, ali, Lázaro estava morto, né? Lázaro estava morto e já putrefato dentro da cova ali, quando Jesus o chamou e ele se levantou. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Então, isso são pressupostos de nós pentecostais para lermos a Bíblia, tendo a Bíblia, obviamente, como autoridade máxima, no sentido de fé e de prática. Amados, a iluminação do Espírito Santo, né? A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus, né? Então, amados, nós devemos ler a Bíblia com um sentido, com um gesto, né, de humildade, né? Sabendo que nós estamos lidando ali com a própria palavra de Deus e que para isso precisamos do auxílio sobrenatural do Espírito Santo. Precisamos desse auxílio para que essas palavras façam sentido em nossas vidas, para que essas palavras venham a influenciar o nosso dia a dia, para que essa palavra venha a instrumentalizar as nossas atitudes, né, no nosso cotidiano. Então, para isso, nós precisamos da atuação do Espírito Santo, de modo a discernirmos essas verdades, né, que Deus deixou para o ser humano aqui na Terra.
Amados, lembrando que somente o estudo racional, né, ele nunca será suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, amado, a iluminação, ela não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Por exemplo, não sei o que, o Espírito me revelou isso assim, assim. Cuidado. O que o Espírito revelou tá conforme o texto bíblico? Porque se não estiver conforme, cuidado com que espírito é esse, né? Por quê, amados? Porque em que pese nós devemos procurar realmente o Espírito de Deus para discernirmos, contudo, esse discernimento ele não pode extrapolar e nem pode diminuir o texto bíblico, né? O texto bíblico, ele é e pronto, né? Então, amados, a Bíblia ela precisa ser interpretada, né? Interpretada de fato, né? Nada pode se acrescentar, nada se pode tirar, ok? À medida, amados, que nós estudamos, né, as Escrituras, o Espírito, ele nos concede a compreensão. Por quê, amados? Porque Deus honra o sacrifício do homem, Deus honra o empenho do homem, Deus honra a diligência do homem. Agora, não pense que às vezes por inércia, por preguiça, por falta de interesse, né? Porque você não quer ficar horas e horas ali, né, gastando os olhos no texto bíblico, que por conta disso o Espírito vai vir aqui quebrar seu galho. Não funciona assim, né? Deus honra, amados, Deus honra a intenção do homem, o objetivo ali de honrar a Deus, né, que o homem tenha, Deus honra. Amados, e outra coisa, essa iluminação do Espírito Santo, vamos enfatizar isso aqui, ela não aumenta e nem altera a Bíblia, né? Apenas elucida, ou seja, apenas esclarece o que já foi revelado pelo Espírito quando inspirou aqueles escritores bíblicos, né? Por exemplo, aqui, essa arte aqui, o que eu propus aqui para elucidarmos o que está escrito aqui. Por exemplo, né? O Espírito, né? O Espírito, ele não pode, de maneira alguma, né, auxiliar nessa tarefa aqui e, ao final, dizer que, ao invés de sangue, aqui se trata de uma abóbora, né? Então, você não pode ler o texto bíblico que fala de sangue, um sangue aqui, e você compreender que é uma abóbora. Que espírito foi esse que revelou isso para você, se no contexto todo se tratava de sangue? Como é que você viu uma abóbora ali? Então, cuidado com alguns tipos de espírito aí, que as pessoas se escudam nesses espíritos aí, para muitas das vezes fazerem doutrinas totalmente espúrias, assim, supostamente abalizadas ali no texto bíblico. Amados, outra coisa, o conhecimento da palavra, ele produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Em outras palavras, amados, o conhecimento da palavra transforma as minhas atitudes. Não tem como alguém ler a Bíblia, alguém compreender a Bíblia e a vida dele e as atitudes dele não terem uma mudança para melhor, obviamente. Por quê, amados? Porque essa é a maior diferenciação da Bíblia como livro de qualquer outro livro, porque é o único livro em cima da terra que tem o poder, que tem o condão de transformar o homem, né? Transformar essa atitude do homem, o modo de vida egoísta do ser humano, de modo que ele venha realmente assim, uma criatura que se preocupa, que ele não passa mais a ser indiferente, por exemplo, com a dor do outro, com a necessidade do outro. Isso, amados, acontece com aquele que tem comunhão ali, que tem uma estreita ligação ali com o texto bíblico. Amados, o texto bíblico, né, obviamente, já mencionamos isso, estamos repetindo. A gente não pode apenas conhecer, temos que aplicar a Bíblia, né, no nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas, a experiência do dia a dia pela igreja do Senhor, né? Foi assim desde o início e continua sendo. O valor da experiência, amados, não pode, de maneira alguma, a experiência, a tradição da igreja, ou seja lá o que for, seja lá quem seja, não pode, de maneira alguma, estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura, somente a Bíblia Sagrada é que pode autenticar e até mesmo corrigir, né, a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário.
Jamais a igreja ou qualquer outra instituição pode se sobrepor às escrituras. A escritura determina o que a igreja pensa. Não é a igreja que vai determinar o que a Bíblia diz, não. A Bíblia, por si só, ela é autossuficiente naquilo que ela diz e, por conta disso mesmo, ela permanece. A sinopse, né, do 2 aqui, desses últimos textos que nós estivemos lendo, fala que a Bíblia é a autoridade final e o Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência, né, confirma as verdades bíblicas. Então, amados, se nós realmente entendermos a Bíblia, compreendermos o texto sagrado e trazemos isso para as nossas vidas, certamente a sociedade verá a diferença ali no leitor da Bíblia. As regras básicas de interpretação, né? Aqui vamos falar um pouco de hermenêutica. Lembrando, amados, que a palavra hermenêutica vem de Hermes, né? Esse personagem da mitologia grega, que era o chamado mensageiro dos deuses, aquele que chegava e dizia o que o deus lá, no caso Zeus, falava. Então ele chegava e transmitia ali os oráculos do deus, né? A palavra lá do deus. Então, a partir dessa figura mitológica, nós conhecemos hoje a palavra hermenêutica, já que a língua, né, a nossa língua portuguesa e outras línguas também do mundo foram bastante influenciadas aqui pela língua grega, né, pela língua grega. O helenismo, ele teve esse condão de espalhar, né, a cultura grega pelo mundo na época de Alexandre, etc. Então, amados, hermenêutica hoje é a ciência da interpretação, né? Então, quando nós fazemos, por exemplo, o curso de teologia, tem uma matéria lá específica chamada hermenêutica, que trata somente mesmo desses princípios, né, que nós devemos observar quando estivermos lendo um texto bíblico. Aliás, amados, eu quero aproveitar a oportunidade, caso você ainda não tenha feito um curso de teologia, eu lhe recomendo fazer, principalmente se você é obreiro, né, é professor na Igreja do Senhor. É muito importante que lancemos mão dessa ferramenta, né, de estudo, para que possamos melhorar a nossa didática, né, o nosso ensino e a nossa compreensão da palavra de Deus. Amados, outra coisa, né? Quando houve a reforma protestante, um dos pressupostos ali de Lutero, né, uma das visões ali de Lutero, no sentido ali de reformar, né, aquela coisa mofada que já estava, né, que a igreja tinha se transformado, é que a igreja, ela tem a escritura, né, a Bíblia Sagrada, ela tem que ser interpretada e entendida por si própria, A Bíblia, vamos aqui de novo ressaltar, a Bíblia, ela é a sua melhor intérprete. A Bíblia interpreta a Bíblia, né? Então, o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia, porque foi o Espírito Santo que inspirou os escritores sagrados a escreverem o texto, né? Então, a Bíblia, se você está lendo a Bíblia e em determinado texto você tem uma dificuldade, então, assim, não pare ali não, continue lendo, porque lá na frente você vai ver outro texto que vai aclarar ali. Por quê? Porque a Bíblia interpreta a si própria, ela é coesa, ela é una, né? Ela é um todo, né? Na verdade, a Bíblia é um todo, né? Então, amados, o que acontece? Nós devemos, né, estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão do outro texto. Aquilo que eu falei, fazer uma análise, né, fazer uma exegese. Você pega um pedaço aqui, junta tudo e depois você vai chegar ali, né, na ideia global, né, tal qual aquele exame lá de sangue, pega as hemácias aqui, os glóbulos brancos, né, etc. E daí a pouco você junta aquilo ali, mas no final aquilo ali é sangue, né? Aquilo lá é sangue. Então, tal qual, lendo um texto, né, um texto bíblico no caso, você lê ali, pega pedaço por pedaço, mas ao final, né, você tem que chegar à ideia geral de que a Bíblia é a revelação de Deus para os homens, para a redenção do pecador, para que todo ser humano tenha a oportunidade de conhecer a verdade, ser libertado por essa verdade, chegar ao pleno conhecimento e ser salvo ali e levado para a vida eterna. Amados, outra coisa, a Bíblia, ela tem um sentido único. E outra coisa, aqui está escrito sempre que possível, mas não é sempre que possível, não. A Bíblia, ela tem um sentido único e deve ser interpretada literalmente. Literalmente, o que está escrito ali.
Então, o que está escrito ali observando, obviamente, os gêneros literários, observe se aquilo ali é uma parábola, se aquilo ali é uma poesia, se aquilo ali é uma metáfora, as figuras de linguagem, não importa, né? Não importa, é um texto, você vai compreender o texto, ele tem um sentido só. Nenhum texto pode ter um sentido duplo, não existe isso, né? Texto com sentido duplo dentro da Bíblia, não tem isso. A Bíblia tem um sentido só, né? E ela deve ser interpretada literalmente, né? Tal qual esse sentido aqui, esse sinal de trânsito, né? Não tem essa coisa de separar seu carro, tá esse sinal aqui, você diz, bom, tá dizendo que deve vir para cá, mas eu também posso vir para cá ou para lá. Não, senhor. Se você fizer isso, você vai quebrar sua cara, né? Geralmente você vai se envolver num acidente aí de trânsito, quem sabe perder sua vida, matar alguém ou as duas coisas. Então tome cuidado, tá? A Bíblia tem um sentido único e ela deve ser interpretada literalmente. Não fique inventando, procurando chifre e cabeça de cavalo, não. Entenda o que a Bíblia diz e é isso e acabou. Por exemplo, amados, hoje, né, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, né, daqui a pouco eu vou voltar aqui. Mas a gente precisa, amados, compreender, por exemplo, para que a gente compreenda a Bíblia no sentido literal, a gente precisa conhecer o contexto, né, daquele texto. Até porque texto fora do contexto é pretexto para heresia. A verdade é essa. Amado, uns tempos para cá, se bem que essa coisa de alegoria, de método alegórico de interpretação, como está muito em voga, muito na modinha, né, hoje em dia, mas isso não é de hoje em dia, não, isso já é muito antigo. Na verdade, amados, tem aqui esses dois pais da igreja aqui, né, do período da patrística aqui, só que, na verdade, isso aqui é bem anterior, né, isso começou com essa coisa de método alegórico de interpretação, você ficar procurando nas entrelinhas, procurando sentido oculto, procurando sentido metafórico, não sei o quê. Isso já foi inventado há muito tempo por um filósofo grego pré-socrático chamado Heráclito, né? Esqueci o termo que ele utilizou, mas era esse negócio de método alegórico lá para teogonia, de Zildo, não sei o quê, para lá, inventou isso aí. Porque ele achava chato, né, por exemplo, dizer que Zeus, né, era um adúltero, né, enganava, mentia, então ele inventou lá alguma coisa para não ficar muito mal. Amados, infelizmente, os escritores, né, pensadores, né, cristãos embarcaram nessa. E no passado, né, bem no passado, acho que na época, agora não me recordo bem as datas, mas houve duas escolas de pensamento, a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. A escola de Alexandria já era mais assim helenística, mais desse pensamento aí alegórico, metafórico, né, de Heráclito. E a escola de Antioquia já era uma escola ali mais fiel, né, a ideia do texto bíblico. Então ficou essas duas vertentes de pensamento. Uma que vai pela interpretação alegórica e outra que vai pela interpretação literal. Esse sentido de interpretação alegórica foi bastante influenciado, né, nos pensadores cristãos por esse Clemente de Alexandria e pelo seu discípulo aqui, Orígenes, né? Inclusive foi Orígenes que inventou aquela história, que alguém já deve ter visto no púlpito, né? Que não sei, a parábola aqui do bom samaritano, que não sei, que o samaritano era o pecador, que o jumento era o evangelista, que o estábulo era a igreja, sei lá, quem era o Espírito Santo lá, que as moedas eram não sei o quê. Meu Deus do céu, olha, dá canseira, sabe, dá canseira. Porque não é nada disso, não é nada disso. O que o contexto aqui dessa parábola do bom samaritano, o que envolvia o contexto? Ora, minha gente, fizeram uma pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Fizeram essa pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Jesus respondeu essa pergunta contando essa história. Moral da história, quem é o meu próximo? Aquele que se importa comigo, pronto, simples assim. Aí vem aquela, meu Deus do céu, sabe assim, aquela fantasia, aquela isso e aquilo, e começa um floreando para cá, dourando a pílula para lá, tal. Não é, olha, tudo bem, você pode até, mas diga que não é isso. Você olha, aqui da minha cabeça aqui, eu imagino, tal. Mas não vai dizer que o texto bíblico está dizendo isso, não, porque o texto bíblico não está dizendo isso, tá? O texto bíblico da parábola aqui do bom samaritano está respondendo uma pergunta que fizeram a Jesus. Quem é o meu próximo? Jesus respondeu, o meu próximo é quem se importa comigo. Amém? Então, amados,
A Bíblia, né, dentro aí dos princípios de interpretação bíblica, a Bíblia precisa ser interpretada no todo, né? Ou seja, nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou uma hipótese particular, né? Então, você não pode, amar da sua cabeça, você criar a coisa da sua cabeça, imaginar uma hipótese, você imaginar a coisa, né? Tá lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo 21, dizendo que nada nas escrituras provém de interpretação pessoal. Eu não posso ler a Bíblia e ver o que eu quero lá. Agora, pera ainda, vamos lá. Mas, irmã Rose, você está enganada. Pera ainda, parar. Mas a Bíblia não diz que a palavra de Deus se renova cada dia nas nossas vidas. Amados, aí está falando da aplicação da palavra na minha vida. Da aplicação da palavra na minha vida. Aí sim, amados, ela é totalmente subjetiva, pessoal, individual. Eu posso ler um texto bíblico aqui e aplicar para a minha vida, uma situação que eu estou vivendo do jeito que eu quiser. Mas aquilo é uma aplicação para mim. Eu estou fazendo aquilo para mim do jeito que eu entendo. Vocês querem ver uma coisa, né? Eu acho que até mencionei esse exemplo em sala de aula. Vamos imaginar que eu seja mãe, né, de um rapaz, o rapaz casou a primeira vez, eu gostava muito da nora e tal, e vamos imaginar que esse rapaz case pela segunda vez e eu não gosto muito da nora, né? E eu não gosto muito dessa segunda nora, e aí eu resolvo abrir a Bíblia para ver a orientação lá. Aí vai que eu caio lá na história lá do segundo templo, né? Aí eu leio lá, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu posso entender, baseado nesse texto bíblico, né? Que essa nora, né, embora não vá muito com os cornos dela, mas talvez vai me ser melhor do que a outra. Mas isso foi coisa que eu inventei, que eu criei, que eu apliquei para a minha vida. Que eu apliquei para a minha vida. Mas o texto está dizendo isso? Não, senhor. Não, senhor, não, senhora. Está falando de um templo que tinha sido derrubado, um primeiro templo, um templo majestoso, né, maravilhoso, grandioso, né? Nabucodonosor acabou. Depois, quando os judeus foram repatriados, tal, fizeram um templozinho lá menor e o pessoal ficaram assim meio borocochô, né, sem querer muito se importar com o templo. Aí precisou que o profeta dissesse, olha, vamos se animar, tal, porque a glória da segunda casa era maior do que a primeira, mas estava falando de 2 templos, lá naquela época, numa situação. Tinha nada a ver com minha sogra, com sogra, com minha nora, com genro, sei lá, com quem fosse. Isso eu apliquei para minha vida, né? É errado fazer isso, não. Não é errado fazer, não. Eu posso ler um texto bíblico e aplicar para a minha vida do jeito que eu quiser. Mas isso é para a minha vida. Para a minha vida. É uma particularidade. Eu não posso estar estendendo isso aí e ensinando o que a Bíblia não diz. Ok? Deixa eu trazer para cá. Amados, os perigos, né, da hermenêutica pós-moderna. Essa tal aí da pós-modernidade. Amados, ultimamente a gente tem escutado cada doidice, cada besteira, com licença da palavra, idiotice, né? Agora, ultimamente, né, está muito em voga essa história que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela contém, ela não é, ela contém. Inclusive o Papa Francisco, né, falou essa asneira aí. E termina que muita gente embarca nisso, inclusive pessoas ditas evangélicas, né? Estão caindo nesse engodo de que a Bíblia contém, ela não é, ela contém, não. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa, quer você goste, quer você não goste. Ah, mas isso aqui eu não concordo. Problema seu que você não concorda. Ah, isso aqui eu acho muito pesado. Problema seu que acha muito pesado. Tá lembrado lá de quando o discípulo corrigiram Jesus, dizendo, esse teu discurso aí é muito pesado, né? Vocês estão lembrados da resposta de Jesus, né? Se quiser assim, não quiser, vaza, né? Então a mesma coisa é a Bíblia, né? Ah, é muito pesado. Problema seu. A Bíblia diz e ela é e acabou, entendeu? Quer você concorde, quer você não concorde. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ok? Amados, a gente não pode, né, de maneira alguma, cuidado aí com esses perigos aí dessa hermenêutica pós-moderna, o intérprete, né, o leitor, cria outro cano dentro da própria Bíblia, né? Ele escolhe ali o que é inspirado, o que não é, não, né? Você vai pegar e examinar, como eu disse aqui, ó, vai examinar a palavra, parte por parte, isso aqui é a exegese, você vai olhar minuciosamente, né, se esmerar nessa análise, nesse exame aqui, mas você não pode, de maneira alguma, entendeu, chegar à conclusão de que isso aqui é uma abóbora, não.
Isso aqui, esses pedaços aqui não são de uma abóbora, esses pedaços daqui são de sangue, tá? Se você fizer isso aqui, você está criando uma coisa espúria, uma coisa errada, um erro, né? Então, cuidado com essa pós-modernidade aí, que relativiza, que é um self-self, essa parte aqui eu pego, essa aqui eu não pego, isso aqui não tem disso não, tá? O sangue aqui, todas essas partes aqui, ó, no caso aqui esse sangue, o sangue, ó, todas essas partes aqui, todas, sem exceção, o conjunto delas que forma essa unidade aqui, tá? E você não pode fugir da verdade. Isso aqui é partes de sangue, não é parte de uma abóbora, ok? Amados, outra coisa, né, aqui ressaltando o que já foi dito, você não pode usar métodos subjetivos, né, focados em você mesmo para prejudicar ali o autor bíblico, né, tal qual Clemente de Alexandria fazia, Orígenes fazia, a ponto de, como eu mencionei, ele enxergar aqui na parábola do bom samaritano algo totalmente diferente, né, do que de fato o texto ali estava dizendo, ok? Outra coisa, amados, essa questão de experiência, de sonho, não sei de quê. Ah, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, eu tive não sei o quê, porque cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em lugar nenhum, na Bíblia, por exemplo, eu vi alguém sendo revelado com quem ia casar, por exemplo, né? Com quem ia casar. Cuidado com esse engodo, viu? Cuidado com esse engodo. Quando você, por exemplo, for casar, né? Você observe os sinais, tá? Você observe os sinais, observe a família da pessoa, some os pós e os contra. Não cai nesse engodo. Ah, não sei quem revelou que meu varão é esse aqui. Cuidado com isso aí, tá? Cuidado com isso aí. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito lá que tem revelação com quem vai casar, não. Isso aí é cartomancia, é quiromancia, é um bocado de ansia aí. Cuidado com isso, tá bom? Essas experiências, né, pessoais, não tem nenhum problema de ter experiências pessoais. Ok, eu mesmo já tive várias. Mas essas experiências, elas devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Fugiu, cuidado, né? Isso aí é outro Espírito, é outro Jesus, é outro Evangelho, etc e tal. A nossa conclusão, amados, é que a Bíblia deve ser lida e interpretada. Entendida mesmo, né? A Bíblia ela deve ser entendida naquilo que ela realmente diz, né? E nós temos sim, né? Nós podemos e precisamos tomarmos as ferramentas, dispositivos que nos auxiliam, né? No caso da exegese, né? A exegese, a hermenêutica. Porém, amados, lembrando que nenhuma técnica, né, de interpretação ela pode estar acima da autoridade da palavra de Deus, ok? O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Ressaltando aqui, né? A Bíblia interpreta, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, já que, né, as palavras bíblicas, o texto bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, contido de capa a capa ali na Bíblia Sagrada, é o melhor intérprete dos oráculos divinos. Amém, meus amados? Então, Deus abençoe, você chegou até aqui, assistiu a aula inteira, né? Que o Senhor maravilhosamente te cubra com toda a sorte de bênção, você, sua casa, sua família, que o Espírito Santo se apiede, né, das suas dificuldades e te abra uma porta, né, que o Senhor te traga uma cura, né, para esse mal que você está vivenciando nesse momento, que o Senhor te traga alegria, que o Senhor te traga paz, né, no seu lar, no seu casamento. Nós devemos realmente orarmos ao Senhor para que o Espírito Santo esteja sobre nossa casa, nossas famílias, esteja sobre nossas atividades, o nosso estudo bíblico, para que possamos compreender e instrumentalizarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Amém, amados? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, no nome de Jesus. Amém.